Olá, boa noite todo mundo. Bom, estamos aqui hoje para trocar algumas figurinhas musicais. Hoje a gente vai ter como convidada a educadora musical Rosângela Lambert. Bem-vindo quem está chegando, bem-vinda Natiele, bem-vinda Cíntia. Vamos aguardando aí o pessoal entrando. Boa noite Simone, bem-vinda. Boa noite, Bianca. Boa noite, Rosângela. Que bom já tê-la por aqui. Boa noite, Nick. O pessoal tá chegando. Hoje eu estou muito feliz que a Rosângela aceitou o nosso convite. Ela vai estar aqui falando comigo sobre planejamento, sobre a fundamentação para esse planejamento, sobre didática e sobre também a prática, né, na sala de aula. Ei, Cíntia, que bom ter você por aqui. Ei, Nick, boa noite. Ei, Juliana. Bem-vindo, pessoal, todo mundo que está chegando aqui para nossa live de hoje. Hoje eu vou aproveitar e vou até testar algumas funcionalidades aqui do, do Instagram. Eu que sou iniciante, tá? Nessa vida de lives. Eu fiquei sabendo que dá para compartilhar imagens aqui. Eu vou tentar compartilhar alguns slides que eu preparei para hoje. Vou dar aqui só alguns minutinhos e já convido a Rosângela aqui para entrar. A Rosângela já chegou, já está na sala. Quem está aqui, aproveita e faz o seguinte. Pensa assim naquele colega de profissão que você mais gosta, aquele educador que você admira, que você ama trabalhar com ele. Clica nesse aviãozinho aí e manda essa live para essa pessoa, para que essa pessoa receba o convite e venha participar com a gente. Se você clicar no aviãozinho, você compartilha aqui a nossa live, mais pessoas vão ter acesso. Então convida todo mundo que a nossa troca de hoje aqui promete. A Rosângela Lambert já está na sala. Prazer enorme tê-la aqui com a gente. Opa, acho que eu apertei alguma coisa aqui que não devia. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, o meu nome é Vinícius Eufrásio e hoje aqui no Instagram da Musicar nós vamos ter como convidada especial a Rosângela Lambert. Ela que é educadora musical, que vive e trabalha em São Paulo. Ela vai compartilhar um pouco dos seus pensamentos, das suas reflexões sobre planejamento, fundamentos para esse planejamento, sobre didática e também sobre a prática na sala de aula, e a gente vai trocar algumas ideias aqui. Então, para quem está chegando, fica aí com a gente, vai ser uma live super bacana. Estou dando aqui só uns minutinhos para o pessoal chegar. Temos aí já algumas pessoas online com a gente. E faz o seguinte, clica no aviãozinho aí, convida aquele professor, aquele colega que trabalha com você, que você acha que essa é uma live que pode contribuir aí, né, para o trabalho dele, para a profissão dele. Bom, já vou chamar a Rosângela. Oi, Olá, Rosângela! boa noite. Que Estão bom me te ouvindo bem? ver! Boa noite! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Como é que tá bem. meu som? Pessoal, se puder dar um feedback aí nos comentários, falar pra gente como é que tá, se tá ouvindo. Tá bom meu som? Para aqui para mim tá ótimo, Rosângela. Tô O seu conseguindo, também. Tá conseguindo te ouvir joia. bem. O pessoal tá chegando. Não é isso? O pessoal que quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, Rosângela? Me conta. A gente pode fazer Opa, pergunta? deve, deve. Quem tá no fogo é para se queimar, não é assim?
É isso aí, não. Beleza, maravilha. Então a É o gente. fogo do bem, né, Vini? Isso aí. Então a gente vai fazer perguntas sim, beleza? Ok. Pessoal, só mandar aqui. Só um A gente vai. minutinho. Beleza. A gente vai lendo aqui as perguntas. Obrigado, viu, Ana Luísa, pelo feedback, que o som tá bom. A gente vai fazendo, né? Vai trocando ideia. Quem quiser, quem tiver perguntas aí sobre os temas, pode mandar. Eu vou lendo aqui, eu tô com os comentários aqui abertos na minha tela. E aí eu vou anotando, vou passando para a Rosângela, ou eu vou respondendo se tiver aqui na minha vez de falar. Bom, eu preparei, Rosângela, alguns slides aqui. Tava esses últimos 10 minutinhos aqui, eu estava revisitando alguns slides dos cursos que eu dei em 2019 e no começo de Aham. 2020, né, antes da gente precisar dar um break. E só que infelizmente eu não estou conseguindo aqui achar o botãozinho de compartilhar. Eu estudei um pouquinho antes dessa live para achar como que eu poderia Uhum. compartilhar os slides aqui, mas não está rolando. Porém, eu estou planejando aí para talvez neste final de semana fazer um curso surpresa, sabe? Que é Opa! um curso sobre musicalização na educação infantil. E aí eu vou estar apresentando então esses slides que tem um pouco do que a gente vai conversar hoje, né? Que é planejamento, fundamentos, didática e prática. Que, no final das contas, Isso. a gente estuda é para dar conta Pois de é. fazer, não é isso? Isso mesmo. Bom, pessoal, eu vou então agora pedir a Rosângela. Rosângela, você pode contar para a gente um pouquinho sobre quem é você, onde você trabalha, sobre os seus estudos, sobre a sua motivação, né? Aquela gasolina forte assim que a gente tem dentro da gente que move, né? A gente no nosso dia a dia, na escola e também online, né? Eu tô vendo aí que você está trabalhando muito online, tá Sim, fazendo estou. vídeo para meninada, eu também tô. A gente está nessa aventura, né? E assim, Sim. quero agradecer, né, também por ter aceitado o convite da Musicar, por estar aqui com a gente hoje. Quero dizer que sempre admirei seu trabalho. A gente está sempre vendo o vídeo da Rosângela, vendo ela ali com os meninos, vendo práticas musicais lindas na sala de aula. Então já quero publicamente te parabenizar e dizer que sou fã. Ah, E obrigada, Vini. Imagina. E eu sua. você puder contar um pouco para a gente, assim, de como começou a sua prática na educação musical, onde você trabalha, quais idades você É, atende, tá. fica à vontade. Eu agradeço, Vini, o convite. Um prazer para mim. Boa noite a todos. Eu, eu tenho uma história interessante, assim. Eu me descobri professora, eu brinco que eu me descobri professora bem mais tarde do que normalmente as pessoas se descobrem professores, né? Eu mudei de profissão, na verdade, por conta da maternidade. Então, eu sou contadora como primeira formação, trabalhei muitos anos em auditoria financeira, mas eu tinha uma rotina de trabalho muito intensa, sempre estudei piano, né, mas era algo à parte, e a maternidade me motivou a mudar de profissão. E Uau! aí eu pensei, bom, vou tentar virar professora. Mas a minha pretensão era dar aula de piano, alguma coisa mais simples, né? Assim, não pegar um monte de coisa. Só que a vida foi me dando surpresas, eu fui descobrindo que eu amava isso, né? Que eu tinha uma professora dentro de mim que eu não sabia. Que E show! pois é, menina, eu pensei que eu ia dar umas aulinhas aí, mas a coisa tomou uma outra proporção. E eu fui cavucando, cavucando, cavucando e me apaixonei totalmente pela pedagogia. Então, eu já estou quase empatando o meu tempo de auditoria com o meu tempo de magistério. Eu Uau! estou há 11 anos no magistério. Que E maravilha! 9 anos eu trabalho no Colégio Salesiano Santa Terezinha. Então, também fui muito abençoada, porque com pouco tempo de profissão, eu consegui entrar nesse colégio, que é muito bom. Então, estou lá há 9 anos. E há 4 anos eu estou na Unisal, trabalhando com os idosos, que aí também é um outro capítulo que aconteceu na minha vida, que eu fui parar na musicoterapia e com a musicoterapia me levou para o encontro com os idosos. Então, hoje eu atuo com as crianças, já trabalhei até o quinto ano, a minha experiência, nunca trabalhei com Fundamental 2, nem com ensino médio, até o quinto ano, né, a minha prática dos bebês até o quinto ano, e os idosos.
E eu sou uma pro muito feliz, não Ô, nego. Rosângela, você é uma profissional extremamente diferenciada, tá? Para quem ainda não conhece, não segue a Rosângela lá no YouTube, não segue no Instagram, corre lá, segue a Rosângela, porque vocês vão ver uma profissional extremamente diferenciada. Então, você falando, né, que foi muito abençoada, eu realmente acredito na bênção, mas eu acredito que a bênção, ela acontece quando a oportunidade encontra o preparo, sabe? Eu acredito muito Aham, nisso, sim. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado, a gente tem que sempre se esforçar para ser um profissional preparado, para verdade. que quando a bênção chegar, a bênção ela vem assim na metade do caminho, né? E ela é para você. Se ela não te encontra para você segurar ela, ela vai embora. É, Então é é. isso, assim. Nossa, Rosângela, muito, 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 muito legal mesmo ouvir sua história. E me conta aqui, conta pra gente que tá aqui ouvindo. Quem tiver pergunta também, quiser jogar aqui, eu pego elas e jogo pra Rosângela de volta. É o seguinte, você trabalha então dos bebês até ali mais ou menos pelos 10 anos, 11 anos, que é o quinto Então, ano. agora eu não estou mais no Fundamental 1, eu estou até o primeiro ano, tá? A gente tem muitas aulas lá, então tem uma outra professora que atende as crianças do segundo ao quinto ano, tá? Eu já tive uma experiência pregressa com crianças de até 11 anos, mas atualmente eu estou na educação infantil e primeiro ano. Então, a minha criança Legal. mais velha tem 7 anos. A gente então está atuando atualmente na mesma faixa etária. Também tô Ah, com é? dos bebezinhos aos 7 anos de idade. Ai, eu acho que é maravilhoso, viu? É encantador, é fascinante. E eu tô nas Exatamente. duas pontas da Rosângela, vida, né, Vini? E aí eu tô exatamente, com os idosos. exatamente. E me Você conta diz, aqui, existe uma parte eu acho que já tentando entrar assim no assunto, né? Vamos pegar o planejamento, vamos. que é ali o A nosso pedra primeiro no tópico, né? sapato de muitos professores, né? Muitos professores. Inclusive, eu digo que é, o planejamento para mim, especialmente no início da carreira, ele era algo que me incomodava bastante. Eu acho que a maioria dos professores, igual você falou, passa Sim, por isso. E eu tinha uma dificuldade, assim. Eu trabalhava, na altura, em 3 cidades e eu atendia escolas nessas 3 cidades. E com aquele monte de aluno diferente, aquele monte de turma, né, que a gente pegava 10 aulinhas aqui, 10 aulinhas ali, para no final das contas conseguir ter ali uma jornada que na altura pudesse permitir, né, ali um sustento. E o que que acontece? Na época, me pesava muito planejar para tantas crianças, para tantos contextos diferentes, cada cidade uma realidade sociocultural sim. completamente diferente uma da outra. Eu trabalhava ali também com diferentes idades, sempre trabalhei com diferentes idades, e isso para mim era um pouquinho pesado, sabe? E na época eu comecei a desenvolver algumas estratégias relacionadas aos caderninhos de planejamento e que eu nunca consegui abandonar. Você acredita? Tenho ali meus cadernos de planejamento guardados até hoje, assim. Estou inclusive, Olha, Vini! Tá inclusive, aqui! tô, inclusive com um na mão. Tá na Então, mão! tá na mão, né? E depois, quando eu comecei a trabalhar como formador, né, como palestrante, eu descobri que esses cadernos eram o meu tesouro, porque eu Sim, revisitava eles e eu reinventava esse planejamento, sabe? E aí, de aprendizado também, que veio de um professor, o Gibran Zorcotti, um querido amigo hoje, colega, mas foi meu professor de música, eu aprendi que a gente sempre tem que dar asas à imaginação. E cada vez que eu revisitava os meus planejamentos, eles se transformavam. Inclusive, eu estou montando um novo curso, né, que espero talvez estrear no final desse ano. E o que que acontece? opa! O que que acontece? Na hora que eu comecei a listar as atividades, eu já comecei automaticamente a produzir em É. cima dessas listas. Então, a minha primeira dica aí para o professor que planeja é a sistematização desse planejamento. Não é isso, Rosângela? O que que você me diz? Só um minutinho. Sem problema. Sérgio,
Deixa o seu Essa celular aqui. sistematização ela é muito importante, né? Você ter ali um registro do dia a dia, até mesmo para você conseguir depois retomar com seus alunos, porque igual eu disse, com tantas turmas, com tantos contextos diferentes, às vezes a gente fica um pouco perdido. Como é para você assim essa parte Com, cer da sistematização do planejamento? com certeza, Vini, se a gente não é organizado, eu também cheguei a ter a experiência de trabalhar em 3 escolas. Então, se a gente não se organizar, a gente acaba ficando estressado e não trabalhando, né, de maneira adequada. Eu aproveito a sua fala que você disse que todo professor iniciante passa por essa dor, né? Então, assim, fiquem tranquilos, porque a dor todos nós temos, mas ela passa, né? A gente passa por isso faz parte da nossa caminhada. E uma coisa que eu acho muito importante a gente ter claro é que a diferença entre a gente é o tempo de caminhada, né? É a jornada, porque não é uma condição de lacuna, mas é uma condição, né? A condição que você é iniciante, que você está aprendendo, o que a gente aprende nessa caminhada. Exatamente. Eu gostaria de ler 3 coisas para vocês, para a gente refletir juntos, né? Uma dessas coisas é da Miriam Celeste Martins. Ela é professora do Mackenzie, professora aposentada da Unesp, ligada à área de artes. Olha o que ela diz. Em algumas disciplinas, é possível estabelecer uma sequência de conteúdos de forma que cada aspecto abordado serve de crédito para a compreensão do que vem a seguir. Há nelas uma linearidade horizontal. Quer dizer, uma coisa tem que vir depois da outra. No ensino de arte, isso não ocorre. A criança da educação infantil e o aluno da pós-graduação trabalham sobre os mesmos elementos, apenas em graus diferentes, dando aos conteúdos da arte uma linearidade vertical de aprofundamento constante. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu posso trabalhar uma proposta, isso já aconteceu comigo, pessoas que vêm nas minhas formações e falam, mas eu trabalho com tal faixa etária, você vai dar para tal, mas a questão é essa, né? A gente ajusta as atividades de modo que eu posso trabalhar, às vezes, a mesma proposta com a criança de 4, com a criança de 10, mas o que muda é esse aprofundamento, essa linearidade que é vertical, né? Então, não é um problema, né? A gente só tem que ter clareza disso. Outra coisa que eu quero comentar, que esse foi o Schaefer que disse, né? O grande educador, ele gosta de ser chamado de educador sonoro, não de educador musical, ficou famoso pela história da paisagem sonora, né? Meu método de educação musical é não linear. Os exercícios que se seguem não vão como A, B, C, D, F, G. Todavia, acredito que eles constituem um alfabeto. A técnica é de mosaico, uma pedra aqui, outra ali, um modelo em constante expansão. Então, também vem de encontro ao que a Miriam Celeste fala, né? Sobre essa não linearidade horizontal. E, para terminar, o Konnreuter, que disse o seguinte, proponho um currículo pizza, no qual os conteúdos dispostos circularmente poderiam ser trabalhados em ordens diversas, como acontece quando comemos pizza. Não importa que pedaço escolhemos primeiro, o que importa é comer, né? Exatamente. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar é não tem um currículo pronto, não tem um currículo ideal, não tem um currículo que é melhor ou pior, né? São muitos caminhos que a gente pode seguir e cada um com a sua legitimidade, certo? O que vai fazer a diferença, então? É se eu consigo trabalhar produção de significados com o que eu resolvo trabalhar, né? Então, não é aquela educação bancária, a educação musical bancária, então eu tenho que trabalhar o grave agudo, eu tenho que trabalhar o forte e fraco, eu tenho que trabalhar o repertório erudito.
mas isso não pode ser vazio, né? Isso tem que ter, a gente tem que buscar essa profundidade e a produção de significados para quem estiver na mão da gente, seja de qualquer faixa etária, né? Exatamente. Exatamente. Tem, pegando nessa primeira fala, sabe? E eu acho que perpassando assim pelos três pensadores, se a gente parar para pensar na prática musical, no fazer musical, na música, né? Enquanto, vamos falar assim, a música enquanto entidade música, né? Se a gente pega um músico ali improvisando um jazz, se a gente pega uma criança improvisando um assovio, qual que é a diferença da musicalidade, em termos de musicalidade? A técnica, Sim, a, digamos assim, o quão aperfeiçoada é ali uma técnica para se produzir o som, né? A gente vai ter diferentes níveis de complexidade, mas dentro daquilo que cada um, né, tem a capacidade no momento de expressar, a gente tem ali a expressão musical da criança e tem também a expressão musical é, do adulto, do músico é. estudado, né? E eu acho interessante, Rosângela, você falar dessa educação bancária, né? Do como posso ensinar grave e agudo. Eu recebi recentemente uma pergunta numa mentoria. Nossa, professor, eu estou aqui com um plano que eu tenho que entregar para a prefeitura e tal, eu preciso ensinar grave e agudo e eu vou ser avaliado nesse dia por alguém da coordenação e tal. Eu peguei e falei, tá aí, pronto, acho que eu nunca montei uma aula para ensinar grave e agudo, porque o grave e agudo ele está implícito na vivência musical, né? E eu acho que quando eu vou escolher as minhas aulas, eu gosto muito de trabalhar, talvez talvez esteja atrelado à instituição a qual eu trabalho, que é trabalhar pensando em desenvolvimento de habilidades, né? E desenvolvimento de competências. Cheguei a estudar bastante Perrenot, e quando eu penso no desenvolvimento de competências para música, eu lembro da pizza do Kohreuter, né? Porque quando eu penso numa competência, em ser competente para algo, eu preciso analisar o contexto dessa habilidade, para que vou desenvolver essa habilidade, e aí eu começo a montar a minha aula, começo a planejar a minha aula, pensando o que esse aluno irá precisar para atingir essa habilidade, sabe? E aí dentro da aula, né, planejada, então segue-se várias competências. Exatamente. Eu penso também, ainda nessa linha do Kohlreuter, eu adoro aquele livro que a Teca escreveu, Kohlreuter Educador, o humano como objetivo da educação musical, e lá ele traz bastante isso, né? Que música é essa que ele pensa para a escola, né? Não como ele dá o exemplo, o filho faz aulinha de futebol lá na escola, não é que ele vai ser jogador de futebol, né? A música, a mesma coisa. Essa criança não necessariamente vai ser um musicista, vai virar um músico, mas o que essa música vai afetar e vai contribuir para a formação dele. E ele diz, para cada objetivo musical, um objetivo humano, né? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, pensando num arranjo instrumental, eu, claro, como professora de música, eu quero trabalhar os elementos da música, né? A forma musical, as texturas dos instrumentos soando junto, pergunta e resposta, as partes da música, tudo mais. Mas eu Exatamente. também posso trabalhar de maneira metafórica o que é aquele arranjo instrumental? É o estar com o outro, é encontrar com o outro, é a partilha, é o respeito, é a empatia, é conseguir lidar com a frustração que eu não fiquei com o instrumento que eu queria, é a escuta, né? É um monte de outras coisas que serão úteis para a vida fora, né? Então, eu acho que a música ela tem Exatamente. essa grande faceta, né, da gente trabalhar essas competências e habilidades humanas por meio da música, Exatamente. né? Eu gosto de pensar, eu falo que é a música além da música. Então, eu gosto de pensar em quatro pontos. Que a minha música afete a minha criança no sentido cultural, socioemocional, cognitivo e motor, né? Na linha do que o Gordon também fala. Cultural, aqui a gente tem repertório, né? Elementos da linguagem musical, né? Então, de verdade, procurar ser uma professora sem preconceito,
que ofereça um cardápio variado, não só o politicamente correto, né, esperado, para que as crianças conheçam sonoridades, conheçam outras gramáticas, né, outras línguas de música, os aspectos socioemocionais, isso que a gente está falando, né, competências, o respeito, a cidadania, a sensibilidade, o cognitivo, o pensamento, o raciocínio. Então, eu posso trabalhar com codificação, com leituras, né, com rodas de improvisação. Tudo isso promove o pensamento, desenvolve a criatividade. Né? E o motor, que é a música que passa pelo corpo, né? Que o corpo todo, como o Dalcroze disse, é um grande ouvido. Né? A gente ouve com o corpo todo e transforma sons em gestos, né? Sons em movimento. Então, eu penso nas minhas aulas, quem assiste os meus vídeos pode ter esse olhar, como eu procuro, nas minhas propostas, promover essas oportunidades, né? Que as crianças possam vivenciar elementos da música e também, como você disse, essas habilidades e competências humanas que serão válidas para a vida toda. Né? Exatamente. Tem um livro que eu quero compartilhar, não sei se você conhece, é da Alda de Jesus Oliveira, a abordagem Pontes, educador musical Pontes. Você conhece esse? Que interessante. Não, eu até tô com um dela aqui, ó. Mas eu tô com música na escola brasileira, tá aqui atrás. Então, aqui, a abordagem Pontes, ela trabalha com acróstico. Então, o Pontes o que ela acha que forma um educador musical Pontes? Primeiro que a palavra Pontes já é muito legal, né? Já dá uma ideia de ligação, de conexão, de saída, de passagem, né? De caminho. Exatamente. Então, o P é positividade, observação, naturalidade, técnica, expressividade e sensibilidade. Então, eu acho que é um livro bem bacana, porque ela fundamenta cada um desses pontos, né? E um educador Pontes, na verdade, é um educador que pensa de maneira holística. Então, ele não vai conseguir pensar só lá no grave e agudo. Né? Exatamente. Aí ele vai ter um olhar ampliado. Para ver que as coisas estão mais conectadas do que compartimentadas, né? A gente vem de uma tradição de educação que compartimenta muitas coisas, né? São disciplinas, E sabe, Rosângela, eu vislumbro um modelo de educação que ele até seja um pouco menos compartimentado. Hoje a gente tem aulas, horário de aulas, turmas, séries, anos, e a gente, ao observar os nossos alunos, observar as práticas, a gente vê que a coisa ela pode ser mais circular, sabe? Que ela não precisa ser tão engavetada em horários, porque às vezes determinada turma precisa de mais. E às vezes... Deixa eu repetir o nome aqui, que tem uma pessoa pedindo. É Alda de Jesus Oliveira, tá? Mas depois eu ponho direitinho. Fiquem tranquilos. Fala, Alda de Jesus Oliveira. Qual que é o título do livro, por favor? A abordagem Pontes para a educação musical. Abordagem Pontes para a educação musical, Alda de Jesus Oliveira. Legal. Esse vou colocar na minha listinha, que esse eu ainda não tenho. É muito bom. Nessa linha livro. Também não. Essa linha que você está falando, Vini, sobre a arte, sobre essa segmentação, o Schaeffer também fala, né? Que a criança até os 7 anos, vida é arte é vida. Você já viu isso? Mas depois tem a aula de arte, né? Exatamente, sabe? Esse é o pacote que a gente vive, né? É bem complicado, realmente. Eu tive oportunidade recente de fazer um curso com a Cecília Cavalieri. Cecília sempre maravilhosa. E ela falou uma coisa que me fez pensar assim, bastante. E, na verdade, foi de encontro com algumas coisas que eu vinha pensando, que é assim, a aula de música não pode faltar música de jeito nenhum. Porque às vezes a gente transforma a aula de música em aula de partitura, em aula de qualquer coisa menos de música, mas ela deve sempre buscar ir além da música.
sabe? Isso mesmo. E naquele momento, eu lembro que logo depois de ouvir isso, eu fiquei pensativo, fui almoçar e fiquei pensando, poxa, não é que realmente, eu acho que os projetos assim de maior sucesso que tive, quando eu falo sucesso, eu não estou medindo por mim, estou medindo pelos alunos, assim, onde eu vi os alunos mais se engajarem, mais se desenvolverem, tem uma veia fortíssima que vai além da música, sabe? Isso Porque, mesmo. por exemplo, essa palavra, o engajamento, quando eu vejo alunos, turmas se engajarem com a aula de música, é porque já foi além da música, sabe? Isso Então, mesmo. eu defendo muito uma educação afetiva, uma educação olho no olho, uma educação da escuta, mas não da escuta somente musical, mas Sim. da escuta do aluno. Se você me perguntar, Rosângela, Vinícius, qual é a sua maior inquietação como professor? Vou te dizer, atender 20, 25 crianças em 50 minutos. Por É. quê? Porque eu adoraria ouvir as ideias sobre música que os meus alunos têm. Aham. Sabe? Conversar, não somente ouvir eles tocar, ver se está tocando certo, se está tocando Sim. errado. Isso é algo que vai acontecer no processo, É. sabe, essa vivência dentro de um processo. Eu lembro a primeira vez, o meu mestrado ele foi bem voltado para a etnomusicologia. Eu lembro que eu frequentava muitos congados, né? Adorava ir nos levantamentos de mastro e tal. Nossa, eu visitei tantos congados, né, nesses 2 anos de mestrado. E eu lembro de ver assim, o pessoal passava tocando, né? E a gente, às vezes, como músico, aquele olhar ainda que está começando a amadurecer para enxergar o outro, para atravessar essa ponte, né? Vamos pegar aqui na palavra da ponte. E às vezes o músico olhava e falava, pô, mas aquele cara ali tá batendo fora do ritmo, né? Aí você ficava quietinho. É. E, né, como educador, a gente também às vezes acaba fazendo isso. Eu Sim. sofri isso na sala de aula. Eu era o menino que batia É. fora do ritmo, né? Quando fui aluno. Aham. E hoje sou professor de música, coisas do destino. Olha Mas o que só. acontece? Eu olhava aquilo ali, Rosângela, olhava e pensava, poxa, mas tem grupos que passam aqui com tantas pessoas tocando, olha, várias aspas aqui, tocando errado, olha o julgamento, né? Isso alguns Sim. anos, 5 anos atrás, tá? E de repente eu comecei a perceber, começou a me vir pela mente, depois de conversar com capitães e por aí vai, a perceber que a integração das pessoas naquele ambiente, às vezes, era mais importante do que o Sim. pum na hora certa, Sim. sabe? É mais o processo do que o produto, né, Vini? Exatamente. Isso mudou a minha cabeça enquanto É. professor. Ali, isso foi É. 2014, 2015, mais ou menos. Dali para frente, eu me tornei outro e É. comecei a prezar no meu planejamento, na minha prática, na minha didática, a momentos que o aluno pudesse ser musical. Sabe? Por É. exemplo, o Kohreuter fala muito da improvisação, né? Kohreuter, Tempo ele inteiro. defende muito a Ele é o improvisação. cara da improvisação. Exatamente. E eu fiz um projeto ano passado no Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, que é um dos colégios em que trabalho, e a gente estava lidando com cavernas, né? Uma demanda que veio assim das crianças, eles tinham essa curiosidade. Então a gente começou a pensar, a gente fez uma pesquisa, né, sonora, uma pesquisa de contexto, e a gente começou a pensar como que aqueles homens nas cavernas eles faziam música. E não é que a ideia veio da improvisação? Cada criança ia, pegava um instrumento, ela sugeria Olha que legal. um andamento, uma frase, a outra ia, pegava um instrumento, e assim a gente foi se alinhando até tentar se aproximar, e gravando essas aulas, até tentar se aproximar Sei. ao máximo das sonoridades das cavernas. E aí você não tem uma aula só de grave e agudo, você tem uma aula de grave e agudo, de timbre, de colorido, de densidade, de Exatamente. vários É. elementos aí É. da linguagem musical, né? E É. não só de música, você vai além da É música. Eles verdade. aprenderam sobre. Exatamente. Teve uma contribuição riquíssima, né, do Aloysio Rabelo, que é o professor de arte lá no colégio, também com toda a parte das artes visuais, as próprias professoras do colégio. Né, também se envolveram nesse projeto, nutrindo ali com pesquisas, e você vê que a aula de música pode ir muito além da Tem música, né? todo o potencial para isso, né? Pegando o gancho nisso que você falou, eu vou fazer a indicação de mais um livro. Esse aqui eu acho que você falou que tem, um jogo chamado Música, Pô, né? tá aqui do meu lado. Então, aqui nesse livro tem duas educadoras, Jolie e Severino, elas falam sobre a educação musical humanizadora, né?
que tem tudo a ver com isso que você está falando. Então, tocar errado Exatamente. muda de perspectiva, né? Exatamente. Tem outra dimensão, tem outra perspectiva. E esse é um grande problema que a gente vê em muitas realidades, o professor que tem que montar aquele monte de apresentação e mostrar aquele produto, né, para o pai, para a direção da escola. É muito delicado isso, né, Vini? Exatamente. Apresentar, Ó. entregar um produto. Olha lá. Vou fazer propaganda, gente. Quem não tem, adquira. Esse livro é fantástico. Teca Alencar de Brito, um jogo chamado Música. Esse livro é muito bom. Então eu sou muito assim, eu me sinto em paz, né? Porque às vezes eu não faço o que seria esperado nesse sentido, né? De buscar a perfeição musical, mas eu acredito nessa coisa mais holística e eu tenho amparo nesses grandes educadores, né? Então, essa educação musical humanizadora e vem de encontro também a grandes teóricos da pedagogia, né? Como o próprio Paulo Freire, que pregou a pedagogia da autonomia. Então, eu tenho que ser autônoma enquanto professora, e eu quero que meu aluno seja autônomo também, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, se libertar, né? No começo do ano, teve uma história que eu me lembrei agora, pediram lá nos grupos, ideia de lembrancinha, socorro, aí aquele desespero. Aí eu não aguentei mais aquilo, eu falei, gente, pessoal, por favor, vamos refletir, o que é essa lembrancinha, né? Não é melhor fazer uma coisa que vai marcar a vida dessas crianças, faz uma roda, uma ciranda, canta, brinca, e essa é a lembrança, né? Porque essa lembrancinha as professoras se matam de fazer, tem que estar perfeita a lembrancinha, né? Politicamente correta, aí põe na mochila da criança, e uma professora que é uma querida para mim, que eu gosto muito, professora Marlene, ela está em um dos meus grupos, ela trabalha em e-mail, e aí ela postou um vídeo que eu falei, olha que espetáculo, ela fez com as crianças dela as mãozinhas, mas era uma árvore, e era com a família, então elas fizeram uma árvore lá, com música, foi toda uma experiência, entende? Não foi fazer a lembrancinha que a Pro fez, se matou de fazer em casa, colando, pintando, recortando, e pôs na mochila da criança, né? Então, eu entendo que a gente deve obediência à direção, à coordenação e tudo mais, mas aos poucos a gente tem que ir mostrando que tem o outro lado, que tem outras possibilidades, né? De um caminho mais denso, mais verdadeiro, né? Que vai realmente agregar. Exatamente. Né? Eu acho importante. E a ABEM, a Associação Brasileira de Educação Musical, se posicionou também agora recentemente de uma forma muito enfática, né? Legitimamos a música como arte, educação, ciência e vida. E temos posts lá na página deles do Face que é um verdadeiro espetáculo, falando sobre a música, muito, muito além da música, né? Isso que a gente está falando. Então, no nosso planejamento, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu sou um professor de educação musical bancária, ou eu sou um professor, quero ser um professor de educação musical humanizadora, né? Que visa produção de significados. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer, né, Vini? Exatamente. Esses questionamentos, né? Eu acho que questionar o nosso planejamento é se movimentar. E se movimentar para que esse planejamento que ele não fique engessado e que ele não seja medíocre, sabe? Eu tenho o hábito, Rosângela, de sempre questionar os meus planejamentos. E eu tenho também, eu acho que a troca ela é muito importante. Eu tenho pessoas às quais eu confio muito o julgamento e que eu gosto de mostrar os materiais. Olha, estou pensando em levar isso assim para a sala. Recentemente eu estava planejando um jogo, né? Inclusive é um dos jogos que eu pretendo disponibilizar nesse curso, se for rolar mesmo, com parlendas. E aí eu comecei a separar uma série de parlendas, eu adoro parlenda, e enviei depois do material pronto, eu fiz ali bonitinho, enviei para esse amigo. Esse amigo, né, que é inclusive o educador que eu respeito muito, que é o Danilo Filho, a gente vai fazer uma live em breve também. Ele virou para mim e falou: cara, você tá louco? Você leu essa parlenda aqui? E ele começou a apontar para mim uma outra visão
gerando alguns problemas, enfim, que a tradição brasileira trouxe, né, a forma como a nossa cultura se desenvolveu, isso também está impresso no folclore e tal. Como que você está pensando em abordar isso? Eu falei, putz, está aí, eu olhei demais para a música. Pera aí, então deixa eu me filtrar aqui e olhar o que que tem além da música nesse material que eu estou levando. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente acerta, mas a gente erra muito. Eu, pelo menos, eu erro muito, Sim, faz sabe? parte. E eu estou sempre criticando o trabalho que eu desenvolvo para que ele não se torne médio, para que ele não se torne medíocre e para que ele esteja sempre em movimento. Sabe? Às É, vezes eu fico frustrado e feliz quando eu preciso planejar uma aula e ela vai ficando grande, 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 vai se redobrando, redobrando e eu paro e penso, putz, eu gastei muito tempo aqui, eu precisava fazer outra coisa. Mas eu pego e olho, poxa, aquela atividade que às vezes era desse tamanhozinho, ela já se desdobrou. E uma coisa que é. eu gosto muito de ter em mente, sabe, Rosângela? Imagino, pelo que eu já assisti, assim, você vai me falar agora um pouquinho sobre isso, é a, deixa eu ver se eu posso falar assim, a portabilidade dessa atividade, sabe? Eu gosto sempre de pensar numa música, num tema ou numa proposta que possa ser escalada em vários níveis de complexidade, sabe? Porque quando o meu aluno atinge esse nível, eu provoco esse. Aí ele tenta, às É a vezes, até. linearidade vertical, Vini, Exatamente. que a Miriam Celeste falou para gente, né? Exatamente. De aprofundamento constante, né? Exatamente. É Exatamente. isso. Sabe? Agora, né? Você ia falar mais Pode alguma falar, coisa? por favor. O que a gente deve pensar é assim: a nossa caminhada, a gente nunca está pronto, né? A gente sempre tem o que aprender, sempre tem o que conhecer, mas sempre tem que estudar, né? Eu não vou ser um educador musical pontes se eu não for estudioso. Eu preciso do material de estudo, do material reflexivo, eu preciso da troca com o par, né? Preciso ver outros profissionais, tudo isso. Então, eu tenho que observar, eu tenho que estudar, eu tenho que ser crítico, né? Tem que ser aberto. Tem um monte de coisa aí que a gente tem que ter clareza, né? Ninguém sabe as coisas do nada, é todo um caminho de Exatamente. dedicação. Né? Tem uma outra coisa que eu separei aqui que eu me Eu lembrei acho que agora. é talvez 90% transpiração e 10% inspiração. Então é ler, é se fundamentar. Às vezes É, as pessoas falam para mim, poxa, mas eu não estou tendo ideia. Eu falo, mas você está se alimentando é, né, de conteúdo que possa exatamente. lhe dar ideias. Exatamente. Olha só que eu lembrei aqui, Vini. Esse aqui é um educador inglês, ele é da pedagogia, ele não tem nada a ver com música. Mas esse trecho, olha que interessante a analogia que ele fez. O nome dele é Lawrence Stenhouse. Não sei se você conhece esse. Olha o que ele diz. O ensino é uma arte, visto que significa a expressão de certos valores e de determinada busca que se realiza na própria prática do ensino. Por isso, penso que os docentes são como artistas que melhoram sua arte experimentando-a e examinando-a criticamente. Comparo a sua busca e experimentação de um professor com o que realiza, por exemplo, uma música, tentando extrair o que há de mais valioso em uma partitura, tentando experimentá-la, pesquisando possibilidades, examinando efeitos, até encontrar o que para ele expressa seu autêntico sentido musical. Então, olha o que ele fala, que ser professor é como ser um artista que fica exaustivamente em cima da sua arte, né? Show. Quem estuda instrumento sabe disso, né? Quão exaustivo é, quanta dedicação você tem que ter, mas também, se não tiver a paixão, você não vai ser movido a esse movimento, Exatamente. né? Então, você tem que amar e se entregar para isso, né? Se dedicar, se doar ao estudo, não é? Porque ninguém sabe o que não estuda, não é verdade? Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu achei bem bonito isso. Vamos falar um pouquinho eu quero compartilhar um caminho que eu encontrei que, para mim, tem funcionado muito.
que é a Uhum. ideia do meu planejamento de aulas com um tema norteador. Eu falei até disso Ótimo. com você outro Sim, dia, sim. né? Então, assim, eu penso em 3 pontos essenciais para montar a minha aula. A faixa etária, parece uma coisa óbvia, mas não necessariamente é, né? Porque aqui está implícito conhecimento sobre desenvolvimento infantil, né, ou de adolescente, a faixa etária que eu atuo, eu tenho que saber como ele pensa, né, o que ele sente, Quais as claro, de maneira respostas ele pode geral, dar naquele momento. exatamente, o que ele está pronto cognitivo e motoramente, né? Então, a faixa etária não é algo óbvio, né? Eu penso num tema gerador. Eu tenho descoberto na minha prática que ter um tema envolve a turma de um jeito que aquilo ganha uma outra dimensão, sabe? Então eu não faço uma atividade, faz a outra, a coisa vai se costurando, né? Eu levo esse tema que fica o tempo inteiro presente e a coisa vai acontecendo ali, eles não vão nem percebendo, eu vou puxando uma proposta na outra e isso gera muito engajamento, muito envolvimento e até a disciplina. É interessante, até a disciplina. E eu trabalho com uma sequência de propostas, então eu penso, no senta, levanta, né? Como a gente trabalha com criança pequena, tem que ser uma coisa dinâmica. Então eu penso, vamos usar o corpo, vamos usar o instrumento, vamos usar a voz, né? Eu fico alternando. Então aí eu me alimento das abordagens ativas de educação musical, o Dalcroze, né? O Willems, para fazer as propostas, né? Exatamente. Eu quero comentar um exemplo que eu vi outro dia de um colega. Ele postou o seguinte: ele fez uma proposta. As crianças tinham, acho que uns 4 anos, pela aparência, e a proposta era a leitura de cores, uma partitura de cores, e as crianças tinham os sinos afinados. Uhum. Eu não lembro que música que era, sei lá, Marcha Soldado, não tenho certeza se era essa. E aí ele ia apontando, né, as cores e as crianças tinham que tocar. O que aconteceu? Essas crianças não estavam prontas para fazer isso. Por quê? Eles não tinham, a melodia ficou gaga, né? Não teve a frase, o caráter expressivo da frase do Marcha Soldado, né? Então, eu acho a proposta excelente. Eu trabalho com a grafia não convencional, com as cores, mas não era para aquela faixa etária. Eu acho que essas Exatamente. crianças poderiam ter trabalhado primeiro canto, marcha soldado, bastante, bate o pulso, vai andar, canta mais rápido, canta mais devagar, brinca com pergunta e resposta, vai tocar instrumento de percussão com marcha soldado, faz a variação do tema do marcha soldado, né? Propõe uma roda de improvisação. E a melodia, depois eu vou ter condição mais lá na frente de tocar e isso vai ter a fluição, né? Exatamente. Então eu trouxe esse exemplo justamente para falar isso, que a faixa etária não é óbvio, né? A gente tem que pensar, será que está Tem. adequado mesmo, Exatamente. né? Exatamente. E Para a sabe, faixa etária. Rosângela, a gente tem que pensar na faixa etária e eu acho que toda proposta ela tem que estar também aberta a ajustes improvisados. Com Não sei se já aconteceu certeza. com você, assim, de às vezes eu levar uma proposta para a sala de aula e quando eu chego lá, às vezes sei lá, o primeiro período número um fez brilhantemente. Às vezes o primeiro período número 2 já aconteceu, já rolou ali algumas dificuldades específicas daquela turma. Então, o professor, ele tem que estar também preparado, né? Vou voltar ali, ó, na vertical, né? Isso, ele tem que estar preparado para mover essa atividade, identificando o que é que está atrapalhando essa turma a ter o mesmo resultado da outra, ou um resultado até superior, a dar É, conta, né? O que está é, tendo ali um é, entrave nesse momento. é. Muitos colegas, às vezes, relatam para mim que tem um pouquinho de dificuldade com a disciplina, às vezes, né, com muitas crianças ali, a meninada. Eu costumo brincar com eles que, para mim, na minha opinião, né, nos meus estudos, eu constatei o seguinte, que às vezes o problema com a disciplina, ele é
resultante da falta de três coisinhas: da falta de conteúdo, da falta de didática e da capacidade desses dois gerarem engajamento ali na turma, sabe? Então, se você pega uma proposta temática com um tema, especialmente um tema que às vezes vem da criança, que já é do interesse daquela turma, que já é do interesse daquelas crianças que você está trabalhando, esse engajamento ele vem mais natural. Por quê? Porque faz parte da curiosidade dela. Não é o professor Sim, trazendo algo novo. Significa que o professor não pode levar? Claro que não, o claro. professor pode levar. Mas eu acho que ainda mais agora que a gente vê quantas crianças estão se capacitando, né, a se Sim, tornarem ativos. Essa pandemia é uma demonstração disso. Os meus alunos na primeira semana precisavam dos pais. Um mês depois já mudavam até o fundo da, da videoconferência, né? Já sabiam colocar meu microfone no mudo para olha me só. zoar, já sabiam mandar emoji. Então, assim, essas crianças, elas aprendem numa velocidade muito É, rápida, e se a gente consegue trabalhar alinhado com os interesses delas, tendo, né, um tema como guia, a gente tem ali a oportunidade de tornar o nosso momento de aula é, muito mais é. rico e interessante para É. os nossos alunos. Exatamente. Olha, sobre a sua fala, eu me lembrei de uma frase do Paul Reuter, que ele fala assim: a gente não prepara só a aula, a gente se prepara para a aula, né? Então, preparar-se para a aula é isso que você falou aí, está observando, né? O educador musical Pontes, que é observador, e Exatamente. faz os ajustes, a reflexão na ação, né? A reflexão na ação. E sobre essa questão da disciplina, muita gente já me escreveu. Ah, mas seus alunos são bonzinhos. Ah, mas a sua classe, não sei o que lá. Eu falo, gente, nós fomos alunos, né, Vini? A gente sabe. Né? Criança é criança. Se a criança não tiver com a energia a mil, ela está doente, tem alguma coisa errada, né? Então, é isso que você falou. Essa aula que promove esse envolvimento, esse engajamento, a disciplina, ele quer estar ali, ele quer participar, ele quer fazer, né? Então, claro, a gente tem que pôr os nossos limites, fazer os combinados, né? Mas aquilo a criança quer estar lá, ela quer fazer. Pois é, Então, sabe? ela vem com você. Eu vejo essa questão da disciplina, para mim, disciplina é você estar pronto, não é ficar quietinho. E a gente, Sim, nós também adultos, professores, somos também indisciplinados. A gente só não sai sim, correndo, às vezes, na sala de é, aula, na isso palestra, mas a gente mesmo. pega o celular e abre o Instagram. A gente pega o celular. É um É, tipo de indisciplina, é um tipo sim, é um sintoma do não engajamento com aquele momento, é, né? E sim, isso reflete na sala de aula. Se você engaja seus é, alunos, eles estão ali querendo estar ali, é. não tem disso. O Rubem Alves fala que o prazer gera disciplina. Ele fala sobre Exatamente. isso. O prazer te põe ali na disciplina, porque não é como uma regra, como uma imposição. Eu quero estar ali, eu quero aquilo, eu quero, meu olho brilha, né? Eu quero aquilo. E eu trouxe um exemplo para falar da minha aula temática que eu fiz sobre a renda de bilro. Né? Então, esse é um outro ponto que eu quero comentar para o professor. Não precisa ser algo logicamente da área da música, né? Pode ser qualquer coisa. Então, se eu buscar essa conexão, eu transformo um tema que, em princípio, não era musical, num pretexto, numa oportunidade ali para o momento da música, né? Exatamente. Eu levei a renda de Bilro, eu queria que eles conhecessem a renda do Nordeste, então eu fiz toda uma conexão, eu fiz uma pesquisa de vídeos, onde eu achei uma rendeira fazendo o rendado ali bem de perto, né? Eu tenho uma televisão na minha sala que lê pendrive, então eu salvei o vídeo, mostrei. Tá bem o som dela ali, com o manuseio das mãos, fazendo bilro. Eu levei toalhas minhas que eu tenho, que eu comprei de rendeiras. Levei uma história de uma aranha rendeira. Trabalhamos a música da mulher rendeira. Né? Então, a gente trabalhou com instrumento, trabalhou com corpo, trabalhou com essa cultura nova. E você assiste esse vídeo, está lá no canal. Tem um menininho, ele tem 6 anos. Ele fala lá, nossa, que paciência dela. Ele está falando da rendeira. Ele ficou impressionado. Aí uma outra fala assim, caprichado.
Aí o outro fala assim, vamos bater palma. Tá tudo isso no vídeo, gente. Coisa mais linda, Que porque foi legal, espontâneo. que legal. Eles foram se maravilhando. Um falou, que paciência. A outra fala, no capricho. Aí o outro, vamos bater palma. Aí todo mundo batendo palma para a rendeira, sabe? Então, eu levei uma coisa que, em princípio, não era de música, né? Mas a gente fez atividades musicais. Nós cantamos, nós tocamos, nós dançamos, entende? Eu consegui costurar de uma maneira que virou música. Né? Então, não é que tem que ser. Acontece muito nos grupos. A gente põe uma proposta e as pessoas, que música é essa? Que música é essa? Não tem problema perguntar que música é essa, mas o problema é se eu não enxergo que pode ser com outra música. Né? Exatamente. Asas à imaginação sempre. Esse é o problema, né? Se eu não enxergar que pode ser com outra música, né? Porque eu compartilho a ideia, aproveita a ideia, pega a ideia, né? Mas faz com a música que tenha significado para o seu grupo, para a sua região, sei lá, né? Então, é essa coisa que eu acho muito importante, né? Essa abertura do olhar mesmo. Não ficar engessado no que está vendo ali, né? Procurar ver o que está por trás. Exatamente. Ô, Rosângela, eu vejo muita riqueza nisso, sabe? Muita riqueza nisso tudo. Bom, mas eu vou ter que dar uma notícia ruim. Eu tô olhando o reloginho do Instagram aqui, ele dá pra gente 1 hora, né, de live, e quando dá ali os 60 minutos, ele pá, derruba a gente na maior grosseria, sabe? Mas eu acho que, assim, esse tempo que a gente teve aqui, eu acho que me despertou muita coisa boa. Acho que eu vou dormir nutrido com tanta coisa bonita que você falou, Ah, eu também sabe? gostei Com muito. tanta coisa legal que você compartilhou. Acho que o pessoal que ficou aqui com a gente deve ter também se sentido assim tão feliz quanto eu estou me sentindo, né? Então, tão enriquecidos. Quero convidar, segue a musicar.mus, segue a Rosângela, tá? Só Posso você falar o clicar meu? aqui. Claro, por favor. @rosangela.lambert10. Exatamente. Acho que aqui em cima aqui aparece para eles aqui, sabe, Rosângela? Aparece? Eu acho que Ah, é é só verdade, verdade. clicar, corre lá e Aparece. segue a gente. Essa live vai ficar salva para quem quiser ver, quem quiser compartilhar. Não é isso? E Rosângela, de coração, quero te agradecer pela disponibilidade, tá? Pela a boa vontade em ofertar um pouco dessas reflexões, um pouco de todo esse estudo, tá? Que você tem feito. E sabe, e Deus abençoe. Tá? Amém, a Eu nós todos. fico muito feliz mesmo que você tenha aceitado o nosso convite e de estar aqui com a gente, tá? Muito Foi obrigado também a muito quem ficou aqui legal. com a gente. Foi muito legal, estou muito contente também. Acho que é sempre uma oportunidade a gente conversar, né? Porque a gente tem um Exatamente. trabalho, né, solitário também, no certo sentido. Às vezes você é o único pro de música da escola, então a gente É, conversa nos grupos e tal, mas conversar um pouquinho de olho no olho é sempre bom, né? E você também é exatamente. um super profissional, referência, então foi um grande prazer, uma grande honra para mim. Muito obrigada. Ok, isso, Rosângela. Mais uma vez agradeço, tá? E tô vendo o pessoal comentar aqui. A gente pode marcar mais live, vamos marcar mais bate-papo, que eu acho que é enriquecedor para todo mundo, não é isso? Então, Com Rosângela, certeza. vou deixar aqui então já o meu tchau, que a gente tem 1 minutinho antes do Tá bom. Instagram derrubar a gente aqui. Muito Obrigado, obrigado de gente. coração, pessoal também que ficou aí, muito obrigado, tá bom? Pode me procurar, a gente conversa. Beijão. Grande beijão, Tchau. gente. Valeu. Tchauzinho. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.